falar hoje sobre o processo histórico do cristianismo. Um processo que começou há mais de 3.000 anos. Isso nós vamos ver. O título dessa palestra é a Revelação Cristã. Muitas vezes nós espíritas, ouvido essa palavra, revelação. Por que revelação? O que é algo revelado? Na evolução moral da humanidade, essa evolução ela tem por base um sentimento inato da alma humana, que é a existência de Deus. Muitos antropólogos famosos que estudaram as sociedades primitivas, eles perceberam que essas sociedades, muitas não tinham nenhuma ciência, nenhuma filosofia, nenhuma expressão de arte. Mas todas tinham um sentimento de religiosidade. Todas essas sociedades, por mais primitivas que fossem, acreditavam em algo superior, num Deus ou em deuses. Essa ideia de algo que transcende ao mundo material existe inato na alma humana. Nesse contexto, o estudo da evolução do pensamento religioso classifica as religiões em naturais e reveladas. O que são as religiões naturais? E o que são as religiões reveladas? As religiões naturais são aquelas que partem da busca íntima do próprio homem. São conceitos imanentes na alma humana através dos seus questionamentos: onde é que eu estou, de onde é que eu vim, por que eu estou aqui, para onde que eu vou, qual a origem de tudo. Essa busca leva muitas vezes a pessoa ao encontro de alguma transcendência. Por exemplo, o budismo é uma religião natural. Buda, o Siddhartha Gautama, ele vivia envolvido pelas ilusões do mundo e um dia se retirou do mundo e passou a meditar, e nesta meditação ele encontrou a sua iluminação. Ele encontrou por si mesmo, através dessa busca íntima, dessa meditação. Tanto que o budismo não acredita em Deus, não há Deus no budismo. Então, as religiões naturais são essas em que o homem mesmo busca a sua transcendência. E as religiões reveladas? As religiões reveladas são aquelas em que uma força superior, uma força espiritual, um ser espiritual se manifesta e revela as verdades que passam então a ser vivenciadas e seguidas por um povo. Então, por exemplo, as três grandes religiões reveladas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O judaísmo é uma religião revelada inicialmente por Moisés no Monte Sinai e depois através dos profetas, que eram seres que eram médiuns
que traziam para aquele povo as notícias, né, as orientações para que ele pudesse cumprir o seu destino histórico, que foi muito importante naquela época da antiguidade, na Palestina. A outra religião revelada é Jesus, porque foi Jesus que, através das suas parábolas, das suas ideias, é que ele revelou uma série de coisas que nós não sabíamos. Isso está, sobretudo, no Evangelho de João. Foi Jesus que falou pela primeira vez da reencarnação, quando disse a Nicodemos que ninguém pode conhecer o reino dos céus se não nascer de novo. Foi Jesus que falou, que revelou pela primeira vez, que haviam muitos mundos habitados, quando ele disse aos seus discípulos que na casa de meu Pai há muitas moradas. Foi Jesus que nos revelou a vinda do Espírito de verdade, que seria o Espiritismo depois codificado por Kardec. E outra religião revelada é o islamismo. Vocês sabem que Maomé, ele tinha o hábito de orar numa caverna. E um dia ele estava orando nessa caverna e apareceu a ele o arcanjo Gabriel. E o arcanjo falou uma série de coisas para ele e disse que ele tinha uma missão e que ele devia propagar essas ideias que ele estava transmitindo, devia escrever. Ele disse: mas Senhor, eu não sei escrever. Então o anjo falou que ele ditasse essas mensagens aos seus escribas, aos seus escritores. Tanto que Corão quer dizer recitar, declamar. Então ele recitava isso que ele ouvia do anjo Gabriel para os seus escribas, e eles escreviam, e foi isso que deu origem, né, ao Alcorão, o Corão, que é o livro sagrado dos islamitas, né, dos árabes. Pois bem, então nós vamos falar hoje da revelação cristã, esse processo histórico do cristianismo. Bom, essas três revelações, que eu já adiantei um pouco, a primeira é Moisés. O que Moisés nos trouxe a nós do mundo? Nos trouxe a lei. A lei que foi revelada a Moisés no Monte Sinai é a mesma lei, meus irmãos, que está inscrita dentro da nossa consciência. Ela jamais pode ser apagada. As leis do mundo mudam muito. Tem coisas que hoje é crime, amanhã não é mais e tal, né? Mas as leis espirituais, as leis que foram ditadas pelo plano espiritual, elas estão impressas dentro de nós. Não matar, não roubar, não cometer adultério, não levantar falso testemunho, que são as 4 principais leis em torno das quais as outras 10 giram, né? Os 10 mandamentos. Bom, a segunda revelação é de Jesus. Veja, na época em que Jesus surgiu no planeta, era uma época de muitos conflitos, de muitas guerras. Não existia o amor, não existia, digamos, a caridade no mundo. A primeira instituição de caridade, isso nos conta Emmanuel, no livro Há 2000 anos, foi a Casa do Caminho, lançada, feita, né, inaugurada, construída pelos apóstolos, para atender as pessoas necessitadas. Então Jesus nos trouxe o amor. Como?
nos trouxe um amor falando de perdão, falando em dar a outra face, falando que devemos orar pelos inimigos, falando que nunca devemos fazer aos outros o que não queremos que nos façam. Então, esta foi a grande contribuição que a segunda revelação trouxe para o mundo, a imagem de um amor despojado, de um amor incondicional e de um perdão também, que é incondicional. A terceira revelação é a verdade. Meus irmãos, o primeiro livro da codificação kardeciana foi lançado em 1857. Será que antes disso já se havia falado de outros planos da vida? Já se haviam feitos descrições de que haviam mundos, planos espirituais onde os espíritos viviam, onde aqueles que desencarnam vão e depois voltam para reencarnar? Será que já havia isso? Não havia. As primeiras notícias, na verdade, trazidas sobre uma ideia geográfica do plano espiritual, temos uma geografia com casas, com ruas, com cidades, foi trazida por Emanuel Swedenborg no século XVII. Mas só no século XVIII é que realmente Kardec começa a estruturar isso com as perguntas que ele faz aos espíritos, e ele passa então a trazer a verdade que nós não conhecíamos, que existe um outro plano da vida, né? Nós agora, quando vimos o filme Nosso Lar, nós nos deslumbramos. Puxa, mas lá existem ruas, casas, lagos, pássaros, animais, universidades. Existem, meus irmãos. Existem, nós não sabemos disso. Então o Espiritismo veio nos revelar essas verdades que nós não sabemos. Bom, com Moisés, o mundo se prepara para receber o cristianismo, mas envolto nas formas primitivas de religião, sacrificando animais para a redenção humana. Vejam bem, de onde que vinha Moisés quando saiu pelo deserto e peregrinar o povo, peregrinou durante 40 anos pelo deserto? De onde que eles vinham? Eles vinham do Egito. E o Egito era um povo voltado para a idolatria. Ele tinha muitos deuses. Então, por exemplo, ele adorava animais como o goiabes, o pássaro íris, o crocodilo, o bode. Tudo isso era adorado pelos egípcios. Então, toda essa ideia de paganismo e de idolatria, Moisés teve que realmente enfrentar isso, tanto que quando ele desceu do Monte Sinai, ele encontrou o povo lá que havia feito um bezerro de ouro e estava adorando o bezerro. Então foi uma época muito difícil para preparar esse começo do cristianismo. Vocês vão dizer, mas já existia o cristianismo? Veja, meus irmãos, existia um plano de Deus para o mundo. Existia um plano da espiritualidade para o mundo. E esse plano, a longo prazo, seria o cristianismo. Bom, com Jesus, o cristianismo ilumina a terra, mas seu clarão deixa confuso o espírito humano, que foge da luz
ocultando-se nas sombras das velhas formas religiosas. Quer dizer, eram essas formas religiosas que depois, essa luz que Jesus deixou foi tão grande, que depois essas formas, a religião, o clarão que ele deixou, confundiu as pessoas, confundiu os intérpretes da religião. E daí surgiram perseguições religiosas, surgiu as cruzadas que foram lutar contra os outros povos em nome de Jesus, em nome de Deus, para matar milhares de pessoas. Aqueles que procuravam seguir Jesus e através do próprio intercâmbio espiritual, porque já tinham mediunidade, eram colocados na fogueira. Jordano Bruno foi levado para a fogueira. Savonarola foi levado para a fogueira. A própria Joana d'Arc foi levada à fogueira pelo bispo de Beauvais, na França. Então, este clarão que Jesus trouxe, ele confundiu muita gente e deixou as pessoas, as religiões realmente perdidas. Então, com o Espiritismo, a luz do cristianismo ilumina os homens na sua plenitude emocional, ensinando a amar a Deus em espírito e verdade. Como que se amava a Deus, então? Como que ainda muitas vezes se ama a Deus? Muita gente ainda acha que Deus é aquela figura patriarcal, humana, com uma forma humana, que está lá sentada num trono no céu. Os anjinhos voando em volta, os crentes tudo ali, os que merecem o céu, ficam lá adorando Deus. Quer dizer, adorar um dia tudo bem, uma semana tudo bem, um mês, agora adorar a eternidade, isso é realmente cansativo. Quer dizer, essa ideia de Deus era um Deus antropomórfico, era um Deus construído pelo homem, uma imagem feita pelo homem. Então, muitos filósofos, como Nietzsche, por exemplo, Nietzsche falou que Deus está morto. Esse Deus realmente está morto. Porque eu não adoro esse Deus que me ensinaram na infância. Eu adoro um ser espiritual que eu não consigo entender como é. Mas a minha fé me faz adorá-lo e amá-lo. Mas que ele tem uma forma humana, é claro que ele não tem. E muitas vezes nós damos sentimentos humanos a esse Deus. Então muitas vezes a gente vê nos caras escrito, Deus é fiel. Meu Deus, assim. A gente não pode pôr sentimentos e emoções humanas. Então vocês vejam, meus irmãos, como ainda não se aprendeu a entender Deus em espírito e verdade, como o Espiritismo procura ensinar. Bom, então vejam, reiterando o que eu falei, vejam, a primeira revelação de Moisés, ela acontece dentro do judaísmo. E essa primeira revelação traz a lei. A lei, Moisés teve que impor a lei pela força e pelo temor. Por quê? Porque, como eu já falei, era um povo voltado para a idolatria, para o paganismo, para a sensualidade. Então, as leis que Moisés criou foram leis duras. Eram diferentes das leis, as leis de Deus, que são imutáveis. Mas ele criou leis para que aquele povo pudesse realmente obedecer. Então, aquela lei do talião, olho por olho, dente por dente,
toda mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada até a morte. Então, eram leis que ele criou para, através da força e do temor, tentar impor ordem, obediência, justiça no seu povo. Cada revelação, ela tem o seu livro. E o livro da primeira revelação é a Bíblia, como nós veremos mais adiante. E o que a primeira revelação ela traz? Ela traz uma mensagem importante: o advento de um Salvador do mundo. Então, vejam, meus irmãos, lá, em cerca de 3.000 anos antes de Cristo, já se anuncia o Messias. Os profetas, já, sobretudo Isaías, em 700 anos antes de Cristo, ele já anuncia um Salvador do mundo, o Messias. Quer dizer, esse é o processo do cristianismo, que começa bem lá atrás, antes que o cristianismo nascesse como uma religião. Bom, a segunda revelação vem com Jesus, nos trazendo a visão de uma nova maneira de ver o mundo, que Jesus não criou nenhuma igreja. Ele deixou os seus princípios através dos seus evangelhos, e é com ele que se criou essa grande religião chamada cristianismo. Porque aqui eu estou falando de grandes religiões. Não estou falando de religiões que derivaram do cristianismo. Está cheia de religiões que derivaram do cristianismo. A Assembleia de Deus, luteranos, protestantes, as religiões pentecostais, as neopentecostais que surgiram recentemente. Isso são todas religiões que derivaram do cristianismo. Bom, Jesus nos trouxe a fé. O que é a fé? A fé é um sentimento total de crença. Quando você tem fé, você acredita, mesmo sem evidência. Nós acreditamos em Deus, mas ninguém viu Deus até hoje. E, no entanto, isso é algo que está imanente dentro de nós. É um sentimento total, forte. E veja, a fé ela é tão grande que hoje a própria medicina fala das curas que são feitas pela fé. Então, vejam a força que esse sentimento tem. E Jesus nos falou da fé que remove montanhas, e a fé seria muito importante para a difusão do cristianismo. Vejam, como é que aqueles cristãos que entravam nas arenas de Roma para ser devorados pelas feras, eles entravam cantando, e muitos deles disputando o direito de dar o testemunho da sua fé. Então vejam a importância da fé e que Jesus realmente nos trouxe e colocou, na alma. Bom, Jesus, o livro da segunda revelação é o Evangelho, nós vamos falar mais adiante. O Evangelho, vejam bem, quando eu digo que o cristianismo é um processo, a primeira revelação anuncia o Messias. A segunda revelação, a de Jesus, anuncia o Espírito da verdade, o Paráclito, o Consolador, que é aquele que vai ser codificado no século XIX por Allan Kardec, através das mensagens dos Espíritos. Então, isso é um processo. Um anuncia o outro. E a terceira revelação, trazida por Allan Kardec, nos trouxe a verdade.
que eu já falei. Então vocês vejam, meus irmãos, a verdade, ela vem esclarecer a fé, justamente vem esclarecer a fé através da razão. Não é uma fé cega. Tem gente que acredita numa coisa cega, tem gente que acredita na ressurreição. O sujeito vai ressuscitar um dia no próprio corpo dele. Então, quer dizer, acredita. Tudo bem, a gente respeita. Agora imagine, nós espíritas que tivemos muitas reencarnações, com quantos corpos nós vamos ressuscitar? Complicado isso, né? Então vejam, a verdade veio justamente esclarecer a fé, pela razão para quê? Para que nós pudéssemos amar a Deus, amar os nossos semelhantes, compreendendo o porquê que nós amamos. É uma fé raciocinada, não é uma fé cega. Bom, e o que o livro da terceira revelação é o livro dos Espíritos e mais os outros livros de Kardec que nós vamos ver aqui. Através da terceira revelação, nós vamos ouvir as vozes dos céus que anunciam a regeneração da terra. Então, meus irmãos, é um processo. Uma revelação anuncia a outra. Então, é isso que eu quero colocar a vocês. Que o cristianismo é um processo que está em marcha, que está em desenvolvimento, mas que começou há muito tempo. Bom, o espírito humano é muito apegado a sistemas, a formas de interpretação e de culto, ou seja, a letra que mata, temendo o espírito que vivifica. E daí a intolerância de uma religião para com outra. Olha, a letra que mata. A letra que mata nós vemos, por exemplo, muitos irmãos nossos de outras religiões querendo interpretar ou o Velho Testamento ou o Novo Testamento pela letra. Então, pela letra, é olho por olho, dente por dente. Nós vamos